Bom, boa tarde a todos. Acho que já fui suficientemente apresentada. Meu nome é Lúcia. Ao final, aqueles que quiserem fazer perguntas, a ideia é fazermos hoje uma pequena discussão. Sou professora voluntária de uma instituição internacional chamada Nova Acrópole. Nova Acrópole hoje no mundo está em cerca de 80 países. Temos 75, 76 sedes só no Brasil. Então, é uma instituição que trabalha com uma vertente um pouco, digamos assim, não é que seja diferente, é próxima da maneira como a filosofia nasceu, que é a filosofia como arte de viver. É a ideia da filosofia como algo que possa tornar o cidadão, o homem, o pai de família, alguém melhor, que possa ajudar na resolução dos conflitos de vida próprios dos seres humanos ao longo da história. Então, o que nós fazemos, vocês vão ver que é um pouco diferente da tônica da filosofia convencional, sou professora já há algumas 2 décadas e meia disso, nós não seguimos uma ordem de história da filosofia. Catamos ideias, pegamos ideias em particular que possam ser úteis para o tema que a gente se propõe. No caso, então, hoje, eu vou mostrar para vocês mais do que filósofos, propriamente as suas ideias. Não significa que o fato de eu citar uma ideia de um pensador, eu concorde inteiramente com o pensamento dele. Mas essa ideia em particular vai servir como um bom apoio ao nosso argumento. Reitero a vocês aquela frase que se atribui a um pensador chamado Honoré de Balzac, que diz que os homens medíocres falam sobre pessoas, os homens ambiciosos falam sobre coisas e os homens sábios falam sobre ideias. Nenhum de nós está querendo aqui se parecer sábio, mas pelo menos amar a sabedoria, que é o significado da palavra filosofia. Então vamos conhecer um pouquinho a respeito dessa questão. Melhor? Todos me ouvem bem? Vamos conhecer um pouquinho a respeito dessa questão da ética como arte de viver ao longo da história. Um pouquinho de vários pensadores, sem uma ordem temporal. Vocês vão ver que a gente volta para a Antiguidade, vem para a Idade Moderna, contemporânea, volta para a Antiguidade. Eles vão me dizer, uma vez, inclusive, uma aluna teve a oportunidade de me dizer o que uma pessoa que viveu há 2.400 anos atrás pode me ensinar de prático. Eu achei muito curiosa essa pergunta. Porque nós achamos que as pessoas que viveram há 2.400 anos atrás, e as que vivem agora, ou aquelas que viverão, têm questões existenciais tão diferentes assim. Percebam que os nossos problemas, as nossas angústias de vida, não vêm pelo fato de andarmos de carro ou a pé, de andarmos de avião ou de carroça. Vêm da convivência, vêm das perdas que não sabemos lidar, vêm do nosso orgulho, vem da nossa competitividade, da nossa incapacidade de conter as nossas emoções, a nossa incapacidade de ter um mínimo de disciplina. Essa questão, vocês acham que mudou alguma coisa do Egito para cá, de Roma para cá, da Grécia para cá? Fundamentalmente, aquilo que realiza ou que frustra o homem é a mesma coisa ao longo da história. A mesma coisa, mudou muito pouco. Então, é um pouco, digamos assim, superficial dizermos que o pensamento do passado não nos serve. Eles andavam de biga, hoje andamos de avião a jato. Como diz o nosso diretor fundador, professor Jorge Ângelo Braga, evoluiu a máquina, não necessariamente o homem que a conduz. Nós recentemente tivemos um exemplo bem triste de quem conduz uma dessas máquinas, né, um avião a jato, da loucura que foi aquele acidente trágico que tivemos na Europa. Então, não necessariamente o ser humano evoluiu junto com a máquina que ele criou. Eu achei engraçado que um dia desses dava uma palestra no TJDFT, foi uma experiência muito boa, diga-se de passagem, e uma pessoa, de repente, tocou um telefone. Foi um acidente, ela esqueceu de desligar. Mas o barulho do telefone tocava a 9ª Sinfonia de Beethoven. E eu falei, meu Deus, se nós tivéssemos progredido tanto quanto os celulares, seríamos sábios. Porque eles faziam trim e passaram para a 9ª Sinfonia. E nós, do ponto de vista da banalidade, da superficialidade, talvez continuemos fazendo trim. Então, isso é curioso. Avançaram as máquinas, sem sombra de dúvida. Os homens, vamos ver, né? É uma questão a discutir. Pode passar. Então, falando bastante rápido, a etimologia é uma coisa bastante interessante, porque sempre diz para a gente o significado último das coisas que a gente está falando. As palavras, gente, isso eu falo sem medo de errar. Quanto mais usuais elas são, mais se esvaziam. Elas se esvaziam na razão direta do seu uso. Se vocês ligarem qualquer rádio AM, FM, vão ver, por exemplo, o uso que tem a palavra amor. E o que significa amor?
Hoje virou, sei lá, tudo, desde uma paixão física até um sentimento de ascese mística, tudo é chamado de amor. Evidentemente, algumas coisas aí ele é e outras deixa de ser. Se a gente vai lá na origem da palavra amor, talvez tivesse uma compreensão um pouco mais profunda. Não vamos entrar aqui em amor, que não tem nada a ver com o assunto, mas se vocês forem ver, por exemplo, ética e moral, é interessante. Porque ethos e mores, um do grego, outro do latim, ethos tem a ver com costumes e mores também com costumes. Mas tem um detalhezinho aí, que ethos também significava propriedade do caráter. Aristóteles, quando fala de ética, na sua Ética Nicômacos, ele fala mais de caráter do que propriamente de costumes. Não que isso fosse tão diferente assim. Formação de caráter, do ponto de vista clássico, gente, significa ensinar um ser humano a gostar daquilo que é bom para ele como ser humano. Ou seja, não aquilo que é agradável, mas bom, aquilo que o faz crescer como ser humano. Ensinar ao homem a gostar disso é criar para ele uma educação adequada, costumes humanos, humanizar. Ou seja, a verdadeira formação de caráter é humanismo, é uma educação adequada para trazer à tona aquilo que o homem entende melhor. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Agora, com o passar do tempo, quando vivemos um ciclo muito materialista, nem sempre os costumes que se tem formam bem o caráter. Se produz aí uma dissociação. Nem sempre aquilo que se faz sempre tem a ver com uma boa formação de caráter. Então, formar o caráter pode vir de dentro, princípios, ou pode vir de fora, da moda. Fazer o que todo mundo faz. Quando você pergunta para uma pessoa o que é justiça, e ela te define determinados comportamentos, e você pergunta por que isso é justo? Porque todo mundo faz. Isso é um software, isso não é um pensamento. Ela roda um software vida, todo mundo pensa assim, então deve estar certo. É aquilo que chamamos de massificação. A formação de caráter vem de dentro, baseada em princípios. Nós vamos ver já já essa diferença. Tá? Então, esses dois elementos para começarmos a refletir um pouquinho a respeito do que seria a ética. Pode passar, Carol. Aí eu trouxe para vocês alguns pensamentos que eu considero fundamentais para começo de conversa, considerando, sou uma filósofa e penso como uma filósofa. E sempre, quando me falam a respeito de ética, primeiríssimo lugar eu paro para pensar em que mundo essa pessoa está falando, qual é a equação de pensamento dela a respeito do homem, da vida, quais são as leis a que essa vida se submete, porque senão a ética fica um conceito solto, pode ser qualquer coisa. Então eu peguei emprestado alguns pensamentos, por exemplo, de São Tomás de Aquino, Suma Teológica, onde ele vai falar uma coisa muito interessante, a ética como confiança em um universo ordenado. Vocês já ouviram falar em receita de ser humano? Alguns desses filósofos falavam sobre isso. Diz que o ser humano é algo que é composto principalmente de 3 elementos. Um temperamento, que é bastante hereditário, você herda da sua família. Vocês já perceberam, de vez em quando, que você passa por um espelho, um trejeito, você diz, é minha mãe, olha ali. Um temperamento que você herda de família. Não tem nenhum italiano aqui, né? Eu posso fazer uma pequena crítica a eles. Os italianos, de repente você olha para eles, sai de casa, aquele seu vizinho italiano, a mãe e o pai gesticulando e falando alto, e aquela filinha de filhinhos, todos gesticulando e falando alto. Não é interessante isso? É um temperamento, uma tendência cultural. Temperamento é muito moldado por herança familiar e, às vezes, por tendências culturais também. Aí vem o caráter. Caráter tem a ver com educação. Ou seja, é aquilo que você gerou de rejeição ou gosto. Aquilo que te agrada e aquilo que te desagrada. Para isso tem que ter uma equação. Eu gosto do que é bom para mim como ser humano ou eu gosto do que todo mundo gosta, como falávamos ainda há pouco. E acima de tudo isso existe uma essência humana. Pelo menos para São Tomás de Aquino existia. Tá? Existe uma essência humana que, dependendo das condições do temperamento do caráter, ela manifesta ou não. E ele diz, a evolução é desenvolvimento do ser humano no sentido de encontrar essa essência. Entendam, se nós não consideramos que o ser humano tem um ponto de chegada, está evoluindo para algum lugar, falar de ética é bobagem. Por que nós nos colocaríamos dentro de um monte de regras, de comportamentos, se não vamos chegar a lugar nenhum? Aliás, a filosofia é bobagem. No universo caótico, é besteira filosofar. Porque não tem causa e efeito. Sejam quais forem as causas que você gere, pode acontecer qualquer coisa. Você não tem nenhuma garantia de que o teu comportamento vai gerar uma finalidade adequada.
No universo caótico não existe filosofia, é perda de tempo. Então, a primeira coisa é considerar que temos um universo todo em evolução. Todos os seres aspiram chegar a um ideal. E existe um ideal humano, que, segundo esses pensadores, estaria situado em valores, virtudes, sabedoria, a plenitude como condição humana. E evoluir é avançar um passo, 2 passos, 1 milímetro que seja, na direção desse ideal. O universo é ordenado. E isso é curioso, porque quando a gente fala a respeito disso, parece tão lógico, não é? Mas é um dos conceitos filosóficos mais difíceis de aplicar na prática. Porque se você leva a sério que o universo é ordenado, quando sair por aquela porta, você vai começar a ter que pensar que as coisas que te acontecem não são casuais. Elas são consequências claras de causas que você gerou no passado. Ou são oportunidades de gerar consequências diferentes no futuro. As coisas não te acontecem porque calharam de cair em você e poderiam cair em qualquer um. Todas as coisas são pedagógicas e são destinadas diretamente a você a partir de causas que gerou. Percebem que você começa a ter uma vida onde tudo te ensina? Porque se as coisas são destinadas a você para te ensinar, então você tem que prestar atenção às coisas. A vida é inteiramente pedagógica, diz a tradição tibetana. E um momento em que você não aprende nada foi uma lição que deixou de aprender. Então, a vida passa a ser toda dotada de sentido quando a gente acredita que não existe caos, que existe cosmos, existe ordem. E evoluir seria avançar nessa ordem. Então, ética só tem sentido se você confia num universo ordenado. Se não confia, é perda de tempo ser ético. Deixa eu contar para vocês uma historinha ilustrativa em relação a isso. Depois desses anos todos, tanta coisa que já aconteceu dentro das minhas salas de aula. Recordo que há muitos anos atrás, havia uma pessoa que assistia uma palestra minha, ao final abri perguntas, como sempre. Eu falava das virtudes dos heróis históricos. E essa pessoa me dizia, olha, tudo isso é muito relativo. A ciência já provou que até leis físicas, como, por exemplo, a gravidade, perto de um buraco negro não existem. Eu sou astrofísico. Eu digo para você que a ética é toda relativa. Eu só ensino justiça para o meu filho, porque senão ele vai ser rejeitado socialmente. Mas não porque a justiça tem um valor em si. Tudo é relativo. Eu ensino meu filho a ser honesto, porque senão a sociedade não vai aceitá-lo. Mas não que isso tenha um valor em si. Isso é relativo. Eu achei aquilo muito engraçado, gente. Não sei se vocês percebem o que acontece na cabeça das pessoas. A teoria da relatividade de Albert Einstein, ela se aplica em vários pontos do universo, mas não na moral humana. A gravidade é relativa próximo a um buraco negro? É bem possível que seja, pelo que foi descoberto até agora, mas ela é relativa para nós? Basta a gente se atirar da janela mais próxima que você vai perceber que não é relativa. Deixe cair a sua caneta, que você percebe que ela não é relativa. Aquilo que é relativo para um buraco negro pode ser absoluto para o homem. Nós não somos buracos negros. Mas sabe o que acontece aí? É uma ciência muito evoluída para um homem emocionalmente e moralmente muito infantil. É como uma faca na mão de uma criança. Então você começa a aplicar a relatividade, a ética, ao comportamento humano. Definitivamente, Albert Einstein não contava com isso. Mas vocês percebem que a vaidade de uma tecnologia muito avançada nas mãos de um homem muito infantil pode gerar esse tipo de distorção. José de Ortega Gasset, um pensador espanhol, ele falava sobre isso, quando ele falava sobre o especialista. O cidadão é muito bom jogador de futebol. Aí você vai perguntar para ele o que ele acha da crise ecológica do planeta. Não acontece isso? E o pior é que o cidadão responde. O pior é que ele responde. Ou seja, às vezes a tecnologia, a ciência pura, começa a fazer desdobramentos do seu pensamento, por vaidade, por pretensão, para áreas onde ela não se aplica. Tá? Então, o universo ordenado tem uma lógica e tem uma lei. E da mesma maneira que existem leis físicas que nos afetam, não sei se afetam os buracos negros, existem leis morais que nos afetam, que também deve haver outras para afetar outros parâmetros do universo. Mas, nesse momento, homens é o que sois, como dizia Charlie Chaplin. Interessa para a gente o que nos afeta e como vamos atuar e conviver com isso. E a ética para nós é um absoluto. Assim como a lei da gravidade para nós é um absoluto. Não somos buracos negros. Tá? Então, isso é interessante, ele dizer, se você não acredita que o universo é ordenado, não vai considerar a ética como algo real ou válido.
Aristóteles também vai falar uma outra coisa muito interessante. Daqui a pouco a gente vai fechar todos esses pensamentos e fazer uma síntese de que conclusão a gente pode chegar a isso. Ele dizia, não existe excelência moral sem discernimento. Coerção versus convicção. Sabe o que significa isso? Excelência moral não é fruto de adestramento, é fruto de um estado de consciência. Um animal é adestrável. Você pega o cachorrinho, hoje tem aqueles encantadores de cães, vocês já viram isso na internet, são ótimos. Ainda estou para contratar um daqueles, porque os meus são impossíveis de serem educados. Mas, enfim, tem esses adestradores de cães, eles fazem os bichinhos fazerem maravilhas, mas nós sabemos que aquilo ali não é um estado de consciência, aquilo é um condicionamento por medo ou desejo. Com o ser humano não funciona. E quando você adestra o ser humano, ele cria uma película superficial, que no mínimo o tremor cai por terra. Vocês veem isso quando aconteceu, por exemplo, o terremoto no Chile, veem isso quando aconteceu, por exemplo, aquela grande baderna em 2011, na Inglaterra, considerado um país com tão alto nível cultural. Nós vemos isso quando aconteceu, por exemplo, o blackout em São Paulo, há uns 10 anos atrás. Sabe o que você vê? Pessoas de classe média, quebrando vitrines e carregando eletrodomésticos debaixo do braço. Vocês já viram isso? Cenas desse tipo pela TV? Pessoas que têm todo um verniz cultural quando a luz está acesa. A luz apaga, vira barbárie. Ou seja, o adestramento é uma película muito superficial. Qualquer tremor coloca isso abaixo. E vem à tona o que está reprimido ali por trás, que é um bicho. Isso não serve para o ser humano. O ser humano não é adestrável. Ética só serve para o ser humano se for uma convicção e não uma coerção. Se é um estado de consciência que ele faria, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, ainda que fosse Robinson Crusoe e vivesse sozinho numa ilha. Por quê? Porque ele sabe os resultados que isso produz para ele como ser humano. Ele entende a natureza humana e quer honrá-la. Quer ser aquilo que a natureza espera dele. Se realiza com isso, se sente feliz em ser ético. Não é uma questão para inglês ver. É aquilo que a sua natureza exige dele. Então, Aristóteles diz, excelência moral tem que ser uma escolha, um produto de uma escolha, e não uma obrigação. Imaginem vocês que haja uma carteira ali, e alguém ache. E essa carteira, essa pessoa, quando abre, tem muito dinheiro. E ela pensa, posso entregar para o dono ou posso ficar para mim? Vocês conhecem aquele ditado popular? Achado não é roubado. Não é? Abre-se diante dela um leque de possibilidades. Ninguém viu. Ela pode escolher. Se ela escolhe devolver para o dono, nós podemos dizer, é uma pessoa ética, virtuosa. E se eu vejo e digo, olha, se você não entregar para o dono, eu sei de quem é essa carteira, eu vou te entregar. E ela, por medo, devolve. Isso foi uma atitude virtuosa? A coerção tira o valor moral. Aí a gente fica um pouco perdido, né? Mas então como é que a gente faz? Porque nós temos uma inércia na nossa sociedade. Quando os homens não agem de maneira correta, vamos coagi-los mais, e mais, e mais, e mais. E não gerar um estado de consciência onde eles entendam o que eles ganham como seres humanos de felicidade, de qualidade de vida, de realização, quando são éticos. Percebam que aí tem uma fresta enorme entre o que já se pensou no passado e o que a gente vive hoje. Bom, continuando, ali é uma frase de Aristóteles, em itálico, que eu acho muito bonita. Ele diz, deuses contemplam as leis do universo. O homem também pode fazê-lo, e isso é o que mais o aproxima dos deuses. Aristóteles é um grego, vive numa sociedade politeísta, e então ele se refere a deuses. Ele diz, esses deuses, se existem, são seres fantásticos. Têm poderes maravilhosos, podem coisas que nós não podemos. Agora, tem uma coisa que eles podem e a gente também pode. Que talvez seja a coisa mais louvável nos deuses. Eles podem ver que o universo é ordenado segundo leis e que tem uma finalidade. E nós também podemos. Portanto, isso é o mais divino que existe em nós. Isso nos aproxima dos deuses. Entendem? Eu posso entender que o universo, como dizem os orientais, tem um dharma, tem uma lei. A Índia chama isso de braço de Deus estendido sobre o cosmos. Eu posso entender essas leis, posso vê-las, posso percebê-las agindo na minha vida, eu posso saber para onde elas conduzem. E se eu sou capaz disso, segundo Aristóteles, não me diferencio dos deuses em nada. Não é curioso? Não é interessante? Pode prosseguir, Carol. Ética como caráter e civilidade. Caráter vem do grego carácter,
que significa marca gravada, sulcada. Vocês sabem que grego, latim, essas línguas todas que a maior parte da nossa língua vem delas, vem de uma língua bem anterior, que é o proto-indo-europeu. E lá era exatamente isso, carem, gravar, sulcar. Curioso isso, né? Gravar e sulcar o quê? É exatamente essa marca, essa impressão que recebemos da vida, que pode vir de fora ou de dentro. Vou fazer um desafio para vocês que é bem desagradável. O filósofo às vezes fala umas coisas que não são agradáveis de ouvir, mas que a gente tem que parar para pensar. Quantos dos nossos pensamentos são realmente nossos? Tudo isso que você tem dentro da mente, o que é teu? Sabe o que você teria que fazer? Procurar o momento em que você observou um fato da vida, parou para refletir sobre aquilo e, sem nenhuma influência, chegou a uma conclusão. Bom, esse pensamento é meu. Vocês vão perceber que a maior parte dos nossos pensamentos não são nossos. Ou seja, somos sulcados, marcados desde fora para dentro e não de dentro para fora. Não somos quase donos dos nossos pensamentos. E dos nossos sentimentos? Eu acho engraçado as paixões coletivas de amor, de rejeição, de admiração, de ódio, a maior parte manipuladas por um monte de jogos de informações, de costumes, de modas, e as pessoas não sabem nem o que estão sentindo, nem por quê. Hoje adoram um personagem, amanhã odeiam, depois de amanhã voltam a adorar novamente. Vocês não acham isso curioso? Isso é um real sentimento ou isso é um modismo emocional? Quantos dos nossos sentimentos são reais, garantem alguma coisa? Já pararam para pensar? Ou seja, esses sulcos que existem na nossa personalidade foram feitos pelo inconsciente coletivo ou pelo nosso discernimento, pela nossa escolha, pela nossa inteligência? Eu me recordo de uma história engraçada que o filósofo aproveita tudo para poder refletir na vida. Um dia desses eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso, de alguns personagens que elas odiavam, outros personagens que elas adoravam. Eu falava, bom, adorar e odiar são verbos tão fortes. O que será que essas pessoas fizeram com elas? Será que isso é real? Eu me lembrei de quando eu tinha 10 anos de idade. Isso não é uma anedota, é real, aconteceu comigo. Eu ia para o grupo escolar, cheguei lá, não tinha aula porque tinha morrido Juscelino Kubitschek. Aí eu vim voltando. No meio do caminho encontrei um coleguinha meu da 5ª série. Satisfeito com a pastinha dele. E aí eu parei e falei, não vai ter aula. Ele, por quê? Porque morreu Juscelino Kubitschek. Eu me lembro que ele me olhou assim... Baixou a cabeça consternado e ficou assim uns segundos. De repente ele levantou a cabeça e me disse, ele era da 5ª série? Eu nunca me esqueci disso. A consternação dele é muito parecida com todas as consternações que eu encontrei pela vida fora. Sentir, pensar, são coisas que implicam em trabalho, em responsabilidade, em autoconhecimento, em disciplina. Sentir crava raízes profundas na nossa vida. Sentir não é modismo. Pensar não é copiar o que todo mundo está pensando. Não é ir com a massa para o abismo para não ficar sozinho. Sentir e pensar são coisas trabalhosas e profundas e exigem muito de nós. Isso é construção de um ser humano. O ser humano é um ser em construção. E nós temos que tomar as rédeas de construir ética em nós, porque ela não vem do coletivo, é algo muito requintado para cair do céu sobre a nossa cabeça. Isso é um processo da construção de si mesmo. Então, como eu falei para vocês, isso é o caráter, marca sulcada, ou pela tua reflexão, ou pelo modismo, pelas ideias do meio. Pode passar, Carol. 3 mundos, isso é bem interessante. Essa imagem, eu inclusive copiei de uma palestra que gosto muito de dar, que é do mito do rei Arthur, aquilo ali é o Graal. Entre os celtas, eles chamavam aquilo ali do caldeirão da Tuata de Danã. Eram os 3 mundos que representava para eles o homem. Ali do lado eu coloquei para vocês a representação grega. Na ponta, a representação mítica, que é o caduceu de Mercúrio, o bastão que o deus Mercúrio carregava, e no meio uma representação gráfica, né, para ficar mais claro. O homem seria a união desses 3 mundos, que tem muito a ver com aquilo que eu falei para vocês. Lá embaixo, o soma, somático, físico, é o aspecto do temperamento, que você herda, é genético. No meio do caminho, o psicológico é onde você forma o caráter. Aprender a gostar daquilo que é bom para o teu crescimento como ser humano, que nem sempre coincide com aquilo que é agradável. Perceber que os teus gostos não têm muito a ver com a tua essência. Foram um condicionamento social e você pode recondicionar se isso não é bom para vocês. Vocês já pararam para perceber que muitas vezes gostamos de coisas que são péssimas para nós do ponto de vista humano?
e rejeitamos coisas boas? Dá para reeducar o gosto? Dá. Dá para você tomar as rédeas do seu gosto e reconstruir o seu caráter. Isso pode ser feito. E, por fim, ali em cima, o nous, que é essa experiência mais profunda do homem, a essência humana. Dentro do mito do rei Arthur, isso é representado por Arthur, Guinevere e Lancelot. Guinevere, a rainha, trai o espírito, que é Arthur, por amor ao seu corpo. Ou seja, a nossa psique, quando começa a mimar o corpo e trai os nossos princípios espirituais. Então, o homem, ele tem aquela psique ali no meio do caminho para ser construída. Ou ele recebe impressões de baixo, do coletivo que às vezes não é nem dele, do corpo que não é nem só dele, ou recebe impressões de cima. Para isso, ele teria que ter o trabalho de mergulhar dentro de si mesmo, ter vida interior, ter reflexão, começar a pensar sobre tudo aquilo que na história já foi ensinado, o que é um ser humano. Vocês já tiveram a experiência, eu acho muito engraçado. Quando você compra um aparelho eletrodoméstico, a Arno tem um liquidificador que é a coisa mais simples do mundo, deve ser o mais barato do mercado. Tem 3 velocidadezinhas. Pelo menos o que eu comprei tem um manual em 5 línguas. Para te ensinar a fazer clique, 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 clique. Só isso, você não faz mais nada ali. Coloca na tomada e faz clique, 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 clique. 5 línguas. Como é complexo um ser humano. Você veio com o manual? Como é complexo saber lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, saber combater as frustrações para que não descambem para uma depressão, saber elevar a consciência. Será que tem como aprender a lidar com o ser humano? Tem! E talvez isso seja mais importante do que lidar com as coisas. O final do processo de qualquer sociedade humana deveria ser construir homens e não construir coisas. Porque você constrói coisas muito boas. Quando você não tem homens consistentes, elas podem se virar contra a humanidade. As coisas não são boas ou más em si. Depende do homem que as manuseia. Podem ser utilizadas contra a humanidade, qualquer uma delas. Então, a construção de seres humanos, quem soube ao longo da história, gosta de ensinar. Então, você vai ver aqueles homens que tiveram uma vida impecável, que tinham conhecimentos profundos, que tinham equilíbrio, uma sobriedade, adoravam ensinar. E tudo isso é uma herança nossa. E um que costumava dizer que quando aprendemos desses filósofos, damos um sopro de vida aos nossos antepassados. Ninguém começa, quando vai fazer, por exemplo, a construção de um avião, de um automóvel, não começa do zero, começa de tudo que foi desenvolvido até ali. O próprio Carl Jung costumava dizer que é mais fácil você começar do zero e construir uma nave que te leve à Lua, do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Vocês entendem isso? O homem é um ser complexo. E temos uma herança boa aí, de muitas pessoas que souberam lidar com o ser humano e que sempre gostaram de ensinar. Então, pode continuar, Carol. Platão, esse grande filósofo, que na verdade foi um divisor de águas na história da filosofia, ele tem um mito que é bem conhecido, e eu adoro. Não dá para falar de ética sem falar de Giges. Esse Giges era um pastor que todo mundo adorava, era um pastor da Lídia, todo mundo adorava. Ele era muito bonzinho, ele era uma pessoa muito ética. Aí um dia o tal do Giges não achou um anel mágico que quando ele colocava no dedo ficava invisível? Para onde vocês acham que foi a ética do Giges? Começou a roubar. Começou a profanar mulheres, entrar nas casas, bisbilhotar a vida alheia, acabou matando o rei. Enfim, fez tudo o que vocês possam imaginar, porque ele estava invisível. Quando ele tirava o anel, ficava visível de novo. Ótimo, Giges. Uma santa criatura. Giges é ou não é ético? Agora, que tipo de ética nós temos hoje em dia? É muito parecida com essa do anel de Giges? Eu não vou nem fazer a pergunta capital aí, que seria, o que faríamos nós se achássemos o anel de Giges? Porque essa é uma pergunta bastante indiscreta. Então, cada um de nós que faça a si próprio, né? Mas eu gostaria de contar para vocês a continuação da história. Que Platão diz, imagina que todo mundo ficou sabendo que Giges tem esse anel. E Giges, nessa segunda versão da telenovela, da história, Giges achou o anel e continuou ético. Ele colocava o anel, ficava invisível e continuava tão bom quanto ele era sem o anel. E as pessoas ficam sabendo disso. Aí Platão fala, vejam só, que profundo conhecedor da natureza humana. Ele fala, olha, as pessoas em público, se soubessem disso, iam elogiar os Giges. Nossa, que homem bom. Por medo que ele invisível viesse a roubá-los. Mas secretamente todo mundo diria, que idiota, que otário. Por que um anel desse não caiu na minha mão? Olha... Se um anel desse cai na minha mão, eu ia me fazer. Como pode ser besta esse Giges? Pensei que ele fosse mais esperto. Ele diz, a maioria das pessoas pensaria dessa forma. E aí qual é a conclusão que ele chega? As pessoas não amam a ética. Fazem
por uma convenção social. Se eu te roubo, você me rouba, vai que você é mais forte que eu fico no prejuízo. Então, é melhor a gente fazer um pacto social, onde nem eu te roubo, nem você me rouba. Mas vai que eu tenho uma situação de exceção onde eu posso fazer isso, garantindo que você não pode revidar. Eu não amo a ética. Eu faço por medo. Por desejo de não ser atingido e por medo de ser punido. Ele diz, a maior parte da humanidade não ama a ética e não há força no universo que faça um homem que não ama a ética ser ético. Porque isso é uma coerção, isso é adestramento, como falávamos ainda há pouco. Não vai ser. Vai ser enquanto pesar sobre ele essa pressão social da vigilância externa. E ele vai dizer que isso é forte. Ele fala, uma sociedade que tem muitos médicos é porque provavelmente tem muitos doentes. Uma sociedade que precisa legislar sobre tudo, os mínimos detalhes da vida humana, é porque provavelmente tem muitos, aqueles que estão à margem da lei, ou seja, médicos doentes. Muitas leis, muitos homens que a atropelam, ou não. Eu fiquei um pouco constrangida de trazer isso para vocês, porque eu achei bom. Eu não os conheço, é uma intimidade muito grande, mas eu tive vontade de trazer uma fotografia que tirei a coisa de uns 5 anos atrás. E foi num local, assim, frequentado por pessoas de um certo nível econômico. Eu fui usar o toalete e havia uma plaquinha, gente. E essa plaquinha dizia, é proibido levar para casa o papel sanitário, o papel higiênico. Eu falei, meu Deus do céu, agora é necessário legislar sobre isso, que as pessoas não podem levar para casa. Será que não é lógico? E Platão dizia isso há 2.400 anos atrás. Quanto mais o homem vai deixando de amar a ética, mais vai chegar um determinado momento que precisaremos legislar sobre tudo e não vai resolver nada. Porque você nunca vai conseguir custodiar 24 horas por dia o ser humano. Imaginem vocês ter que criar uma lei para dizer coisas óbvias desse tipo. O que significa isso? Há muito pouco critério interno do homem, muito pouco amor à ética, e, portanto, temos que começar quase que acompanhá-lo com controle remoto, porque já não se garante mais nada. Percebam que é um problema interno, é um problema de cada ser humano. Pode passar. Bentham, que é esse filósofo inglês, ele tinha essa ideia da ética utilitarista, que parece muito essa história do pacto social. A aprovação ou desaprovação da conduta só pode ser medida por sua tendência a aumentar ou diminuir o bem-estar social. E isso teve muita influência no pensamento que nós temos hoje em dia. O que é o bem-estar social? O bem-estar social não pode ser um pacto onde todo mundo está reprimido para não ferir uns aos outros, mas loucos para ferir. Bem-estar social vem de homens plenos, que se realizam como seres humanos. Utilitarismo significa ética para favorecer a convivência. Como você vai favorecer a convivência entre homens que não são bons em si, independente dos outros? Sabe o que é convivência, etimologicamente? Viver com. Como é que você vai viver com o outro se você não vive consigo mesmo? Você teria que criar outro nome aí, né? Sobrevivência, vivência, não. Para conviver, em primeiro lugar, você tem que viver como ser humano. Para estar com o outro de maneira harmoniosa, tem que estar de maneira harmoniosa consigo mesmo. Não pode ser um cachorro bravo reprimido, esperando uma oportunidade de extravasar os seus instintos. O homem, quando está bem consigo mesmo, ele pode estar bem com o outro. Você não está com ninguém se não está consigo próprio. Aliás, eu sempre falo sobre isso na minha palestra da solidão. Solidão é estar desacompanhado de si mesmo. E não adianta muito estarmos na grande São Paulo se não temos essa vivência interna. Então, não basta criar convenções para que as pessoas convivam bem. Se você não humaniza as pessoas, não ensina elas sobre valores, virtudes, sobre a condição humana em profundidade, não aprende, não ensina ela a saborear o que é ser humano, não vai ter muita eficácia. Robinson Crusoe, eu falei para vocês, que é do escritor inglês Daniel Defoe, numa ilha, sozinho, só você, continuar sendo ético. Não destruir a natureza, não poluir as coisas à sua volta, não ferir animais inutilmente, respeitar aqueles que estão esperando filhotes, gestantes, ter respeito pela vida, por quê? Porque eu sou humano. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Esse homem seria ético. Esse Robinson Crusoe é um tijolo eficiente de uma sociedade ética. Caso contrário, não. Ética para inglês ver.
Ou você é ético porque você se respeita como ser humano e gosta de ser humano, ou não existe ética. Existe uma imposição externa. O conto Zen do monastério reconstruído. Esse é bastante conhecido pelos meus alunos, e alguns que estão aqui são meus alunos. Me deem a licença de contar mais uma vez, mas essa história é indispensável numa palestra sobre ética. Disse que havia um mosteiro Zen, muito antigo, que ali vivia um mestre com os seus discípulos, vários monges, e esse mosteiro, por ser antigo, estava desmoronando. E os monges Zen são mendicantes, eles não têm nenhum tipo de rendimento, nada. Eram, hoje já não é mais assim, mas nessa época eram. E não tinham recursos para reformar aquele mosteiro. Aí vieram ao mestre e disseram: mestre, o mosteiro vai desmoronar na nossa cabeça, o que o senhor aconselha a fazer? Aí o mestre resolveu aplicar neles uma prova. Mestre Zen é terrível, nunca perde a oportunidade de aplicar prova, não dá um desconto. Então aproveitou aquela oportunidade e falou para eles: olha, é verdade, né? Está desmoronando o mosteiro, vai cair na nossa cabeça. Mas nós somos monges mendicantes, não temos um dinheiro, nada, uma moeda, não temos recurso nenhum. Como é que a gente vai fazer? Ah, já sei. Sabe aquele povoado que fica aqui pertinho? Vão lá e roubem. O que, mestre? É isso mesmo, vão lá e roubem. Mas como é que a gente vai reformar o mosteiro? Não tem recurso, não tem reforma. Vão lá e roubem o máximo que vocês puderem. Mas tem um detalhe importante. Não deixa que ninguém veja vocês roubando. Ninguém pode ver. Sabe por quê? Porque senão vai a fama do nosso mosteiro abaixo, que é uma fama milenar. Então vocês vão lá e roubem o máximo que vocês puderem, mas não deixa ninguém ver. Os discípulos, imaginem vocês, que crise maquiavélica que eles tiveram. Os fins justificam os meios, Maquiavel Zen, como é que é isso? Mas o mestre falou: não vou, mas o mestre disse: não, mas não sei o que. Foram todos embora, resolveram ir. Quando o mestre entra no mosteiro, tinha um jovem lá dentro, quietinho na dele, fazendo os trabalhos dele. O mestre virou para ele: ué, o que você está fazendo aí? Como assim, mestre, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou cumprindo o que o senhor mandou. O que eu mandei? Você está louco? Eu mandei roubar, seus amigos todos foram. Não. O senhor disse que só era para roubar se não tivesse ninguém me vendo. Eu estou me vendo o tempo todo. Não vai dar. Entendem isso? Vida interior, respicere, que é a origem da palavra respeito, significa saber ver. Saber ver que existe um ser humano digno dentro de nós e que nós não podemos arrastá-lo à indignidade. Existe algo dentro de nós que merece respeito. Se você não tem nada que você respeite dentro, você acha que vai respeitar alguma coisa fora? Por que faria? O homem profana o universo inteiro quando profana a si próprio. Ou você tem vida interior ou a vida exterior vai ser toda objeto de manipulação para o seu prazer. Não tem outra alternativa, gente. Ou vocês acham que tem? Alguém encontrou alguma alternativa para o ser humano viver humanamente sem primeiro se tornar humano? Para conviver sem primeiro viver? Para se tornar ético sem primeiro se tornar homem? Como é que vai ser isso? Como vai ser? Uma outra historinha que eu adoro contar, embora também muitas pessoas aqui já conheçam, que foram os incas, aqui, nossos vizinhos, para vocês não dizerem que eu só estou falando do outro lado do oceano. Os incas, quando já estavam sendo vencidos por Pizarro e a sua turma, já estavam refugiados numa pequena cidadela, que era Vilcabamba, Pizarro manda lá um embaixador para tentar negociar a rendição dessa última resistência inca. E eles foram até lá e falaram com o dirigente, que era Tupac Amaru, o último inca da resistência, e ele disse que não ia se entregar de forma alguma. Aí o embaixador, que já estava lá mesmo, resolveu fazer uma pergunta. Olha, vem cá, tá bom, a gente não fechou um acordo, mas eu queria perguntar uma coisa para você. Quando nós chegamos aqui, nós éramos 300 homens e vocês eram milhares. Nós fomos usando todo tipo de artimanha para vencer vocês, chantageando os pequenos povos, atacando a população civil quando vocês iam para campo de batalha, atacando pelas costas à noite, porque a guerra entre os incas era toda cerimonial. Só lutavam durante o dia, frente ao inimigo, não atacavam cidades, não atacavam a população civil. E ele fala: bom, tá bom, quando a gente começou a fazer isso com vocês, nós espanhóis, com vocês incas, a primeira vez a gente pegou vocês de surpresa, né? Deve ter sido um espanto. A segunda, vá lá. Mas a terceira, 10ª, 20ª, 30ª, por que vocês não começaram a fazer a mesma coisa com a gente? Por que se deixaram derrotar desse jeito? Aí Tupac Amaru virou para ele e falou: vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Nós, incas, só queremos a terra se for para ficar de pé sobre ela. Para rastejar sobre a terra, a gente prefere deixar para vocês. Vocês entendem isso? Sabe o que é isso? É um ser
humano. Deveria estar no manual do nosso liquidificador. Isso é um ser humano. Eu não abro mão de ser humano, nem por terra, nem por céu, nem por nada. Isso é um ser humano. Bota vários desses numa sociedade e me diz se essa sociedade não vai ser ética. Entendam isso. E nós já tivemos isso na história. E quando um ser humano é assim, prova que toda a humanidade tem isso em potencial. Pode prosseguir, Carol. Kant e o imperativo categórico. Linda essa frase de Kant. Aliás, Kant é maravilhoso. Ele fala o seguinte: age de tal forma que a máxima da tua ação possa ser elevada à lei universal. Ele diz o seguinte: para o filme, em qualquer momento da tua vida, agora eu estou fazendo tal coisa, eu poderia pegar essa minha ação e transformar numa lei universal, de tal maneira que se todo mundo agisse assim, o mundo seria melhor? Pode fazer, vai ser ótimo. Essa tua ação é moral. Não, peraí, não fotografa não. Isso aqui é uma exceção, é uma particularidade. Olha, não é moral. Qualquer momento da nossa vida deveríamos parar e poder dizer: essa ação, cria uma norma em cima dela. Todo mundo se agir assim, a vida vai ser melhor. Não, eu criei um benefício à particularidade. E esse benefício à particularidade se reflete em tudo na nossa vida, inclusive a sociedade que construímos, porque fomos nós que construímos. Eu normalmente, desculpe aí, não contem, não espalhem, mas normalmente quando eu entro na casa de uma pessoa e ela tem o quartinho da bagunça, por muito que a casa esteja impecável, eu digo: não é uma pessoa organizada. Não servirás a dois senhores ao mesmo tempo, porque esse quartinho da bagunça existe na tua psique. Tem um determinado momento que você dá um jeitinho, você não vive sob o comando da ordem o tempo todo. Tem uma hora que você dá um jeitinho e faz a coisa de outro jeito. Bom, se você se permite isso, isso provavelmente é uma norma social que todo mundo faz e você não tem moral para cobrar o contrário. Porque seria como culpar o espelho pelas suas espinhas. Entendem? Meu rosto está muito feio. O que eu vou fazer? Mudar o espelho? Alguém pensa isso? Isso seria ridículo. Então, se nós temos esse benefício da exceção, não olha não, aqui é diferente, é só um minutinho, você quebrou a universalidade, quebrou a moral. E se você faz concessões à moral, conscientemente esqueça. Esse é o mundo no qual você vai viver. Onde as pessoas fazem concessões à moral conscientemente e acham que isso não é grave. Não tem amor a viver como seres humanos. Não imaginam que, final de tudo isso, parem para pensar. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele dizia: nossa, tenho 50 anos, parece que foi ontem que eu tinha 20. Mais uma piscada dessas, acabou a vida. É fato. Uma piscada dessa, lá se foram mais umas décadas e acabou a vida. Sabe o que vai ficar? O nosso rastro. E por esse rastro vão dizer: foi um ser humano que passou por aqui ou não? Que tipo de rastro queremos deixar no mundo? Deveríamos amar deixar rastros humanos no mundo. Isso é dignidade. É uma da virtude muito rara. Eu amo o ser humano. É uma oportunidade que a natureza me deu. Eu não vou fazer outra coisa. Por quê? Eu amo o ser humano. Quando chegaram para o imperador romano Marco Aurélio, perguntaram para ele: por que você é ético? Você está esperando ir para um céu depois que morrer? E se não tiver esse céu? E ele era ótimo, porque ele amava a lógica. E ele vem com uma equação de lógica que eu acho maravilhosa. Bom, tem duas possibilidades. Se tiver céu, eu vou ter acesso a um céu dos justos. Vai ser muito bom. Mas se não tiver céu, essa é a única oportunidade que eu tenho de ser ético. Você acha que eu vou perder? Entende? Se não tiver nada depois, aí é que eu vou ser ético mesmo. É a única oportunidade que tem, é uma coisa maravilhosa ser ético. Você acha que eu vou perder essa oportunidade? Se eu não amo a condição humana, não vai dar para transformar a humanidade. Já tive a oportunidade de ter contato com... Nós somos uma instituição internacional. Às vezes a gente vê pessoas muito bem intencionadas. Vamos fazer uma campanha. Vamos colocar na televisão, vamos colocar na embalagem dos produtos, pedindo para as pessoas serem éticas. Você vai criar um modismo. Mas você não vai fazer com que as pessoas tenham atitude de consciência, porque um programa de televisão ou a embalagem de um produto diz para você fazer determinadas coisas. Vai gerar um adestramento temporal. Se amanhã ou depois esse produto disser ao contrário, essas pessoas vão fazer o contrário. Então, entendam o que é superficialidade e o que é profundidade. Dá trabalho pensar dessa maneira. Nós adoramos soluções fáceis. Mas os caminhos fáceis, como diziam os romanos, mentem. Dá trabalho pensar assim, mas é a única forma lógica, sensata e verdadeira de se pensar sobre o ser humano. Parando de transferir tanta culpa para todos os lados e pensando o que é ser humano para mim e o quanto eu amo isso. Pode passar, Carol. Platão. É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Isso é um diálogo que eu amo demais, que se chama Górgias.
Um diálogo lindo de Platão. E vocês já devem ter ouvido falar que o personagem principal de Platão em todos os seus diálogos é Sócrates. E aí Sócrates estava conversando com um sofista, que é esse Gorgias, e Gorgias disse, você lembra de Polícrates, que foi um tirano que a gente teve aqui? Polícrates é que era feliz. Ele passou a vida inteira roubando, passou a vida inteira enganando e não foi pego. Morreu no maior conforto. Aí Sócrates diz, é. Eu acho que esse Polícrates, coitado, está perdido. Porque é a mesma coisa que você me dizer que uma pessoa tem uma doença grave e nunca encontrou um médico para curá-la e morreu assim. As doenças morais são como as doenças físicas. A melhor coisa que podia ter acontecido com esse Polícrates é alguém ter descoberto e ensinado ele a curar. Porque é terrível você sofrer de uma doença e não ter ninguém que chegue para você e diga, olha, a tua pele não é assim, isso é uma doença. Cura, cuida. Teu rosto não é assim, isso é uma doença. Cura, cuida. Se ele tivesse sido, entre aspas, pego, ele teria tido uma oportunidade de ter se cuidado e curado. Como um médico faria com o corpo, a ética faria com a alma dele. Se ele não teve essa oportunidade, coitado, perdeu o melhor da vida. Vocês já devem ter ouvido falar daquela frase, que todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Alguns só sobrevivem, feito animaizinhos. E se você não viveu, você perdeu o melhor da vida. Perdeu a melhor oportunidade que a natureza te deu, que era de viver como ser humano, só sobreviveu. Outra pessoa que amo demais e que é um filósofo, embora não seja muitas vezes conhecido assim, é Gibran, Khalil Gibran, do Profeta. Quando ele fala sobre as habitações, ele diz, por que tantos cadeados? O que você tem de precioso dentro da sua casa que você está com medo que tirem? Você tem a ética? Você tem a bondade? Você tem o amor verdadeiro? Não tem nada disso? Olha, então as coisas que você tem se levarem, talvez você fique melhor. Talvez elas estejam te atrapalhando. O que você tem de valor? Você sabe o que é valor? Me diz o que você tem de valor por trás desses cadeados. Não tem nada disso? Olha, deixa levarem. É capaz de melhorar. Percebem isso? Tanta gente. Será que esse pessoal todo fez um complô para enganar a gente? Khalil Gibran, Immanuel Kant, os Incas, Platão. Vamos e venhamos. Por aí deve haver alguma verdade da condição humana, não é não? Seria um complô um pouco engraçado e improvável. Por aí deve haver uma verdade da natureza humana. Descartes falava, René Descartes, que é o nosso, aquele que fala, penso, logo existe, a gente já conhece isso, né? Ele fala uma coisa muito interessante. Ética é própria das almas fortes, capazes de educar as paixões na obediência a princípios. Eu entendo o que é o bem, o que é o belo, o que é o justo, amo isso. E me educo para gostar disso, depuro o meu gosto. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto, dizia um outro grande pensador, Sirihan. E tenho força para isso. Eu acho muito engraçado as nossas palavras. Uma pessoa selvagem, tempestuosa, um temperamento terrível. As pessoas dizem, puxa, fulano tem uma personalidade forte, você já viu? Ele tem uma personalidade fraca, porque senão ele dominava esse touro. É uma personalidade débil, porque senão pegava as rédeas desse touro e já tinha domesticado. Os desequilibrados não são fortes, são débeis. Se tivesse personalidade forte, era um bom treinador, era um bom hóquei, né? Já tinha dominado esse cavalo. Percebam que nós temos os conceitos todos de ponta cabeça, tomamos força como debilidade. Justiça por injustiça, esperteza por honestidade, enfim, tudo de ponta cabeça. Então, quem não domina a si próprio não é forte, é um débil. Quem não é capaz de se reeducar a partir de princípios que ele percebe como justos, nobres e bons, é um débil, não é um forte. Mitologia grega, Minotauro e Centauro. É bem interessante, vocês devem conhecer esses bichinhos, pelo menos quem assistiu Fantasia do Disney, que é um lindo desenho. Lindo, quem não assistiu, assista. Vão ver esses bichinhos lá. Um, da cintura para cima, é o homem, da cintura para baixo é cavalo, que é o centauro, e o outro é o contrário, a cabeça de touro e o corpo é humano. O que está dizendo essas duas figuras? O que estão dizendo essas duas figuras da mitologia grega? Que nós temos uma parte animal que cuida da nossa sobrevivência. Temos instintos, temos paixões. E isso é justo que exista, cumpre uma necessidade. Mas, se nós somos humanos, o que domina em nós é o humano. Se o que domina em nós é um animal, somos uma potência de ser humano, mas nesse momento submetidos à escravidão dos instintos, à escravidão do animal. Somos seres humanos em potencial, não realizado, e por isso não temos ética, porque animal ético eu nunca vi nenhum. Se nós não percebemos esse limiar entre a consciência humana e a consciência animal, não dá para falar em ética. Se nós nos consideramos animais, a destra. Não adianta falar de ética, é uma besteira, é uma perda de tempo.
somos humanos quando aquilo que predomina dentro de nós é humano. As coisas não são definidas pela embalagem, e sim pelo conteúdo. Isso é óbvio. Uma garrafa de refrigerante aqui com detergente dentro, o que ela é? Você vai me perguntar, serve para beber ou para limpar o chão? Para limpar o chão. É detergente. Não é pela embalagem que se define as coisas, mas na hora que elas se movimentam no mundo, que efeito produzem? Pelas vossas obras vos conhecerei, não pelo vosso rótulo vos conhecerei. Entende? Na hora que elas agem no mundo, você vê o que elas são. Age para que eu te veja, dizia Sócrates. Então, essa é a questão do Minotauro e do Centauro. Percebam que tem filosofia ao longo da história para todos os lugares. Na mitologia, há muita filosofia, muito ensinamento para ser verdade. Pode passar, Carol. Consciência humana e consciência animal. Aquilo ali não é uma cruzinha, não. É apenas a coisa mais parecida que eu encontrei para mostrar para vocês. Imaginem uma linha horizontal como um eixo cartesiano. Uma linha horizontal e uma linha vertical. Diz que o animal, ele tem dois motivadores. Óbvio. Motivadores da consciência animal. Medo e desejo. Não tem outro, gente. A consciência animal é isso. Você quer que ele faça alguma coisa? Dá uma comidinha ou dá uma palmada. Às vezes nem precisa você dar, só ameaça, né? Mostra o chinelo. E ele cai, e vai embora. Ou oferece alguma coisa. É assim no ratinho, no labirinto, é assim com o cachorrinho que você quer educar em casa. Medo e desejo são a equação da consciência animal. Sempre assim. Um dia desses eu dava uma palestra sobre amor e uma pessoa veio me perguntar, mas o que adianta ter o amor se não sou correspondido? Sabe o que ela estava querendo? Uma relação comercial dentro do amor. Dou e quero. É um investimento isso. Dou e quero receber. Namorado dá um beijo na namorada. Não recebeu um beijo de volta, foi lesado. Dei um beijo e não recebi nenhuma contrapartida. Vocês percebem que isso é horizontal? Isso não é amor humano? Isso é um investimento. Um plano de previdência privada emocional. Eu dou para poder receber de volta com juros e correção monetária. É uma coisa que não é amor. Tudo que é humano é vertical. Eu faço pelo que sou. Entendem isso? Tudo que é humano é vertical. Uma pessoa foi justa, e você vai conversar com ela. Poxa, que bonita aquela sua atitude. É, porque tinha uma pessoa ali que estava olhando e que vai me dar um emprego. Ela foi justa? Uma pessoa te diz, eu amo o fulano. E você pergunta, por que você ama? Ah, você já viu o salário dele? Ele ganha muito bem. Isso é amor? As coisas humanas valem por si próprias. E não pelo que você vai ganhar ou perder com elas. Entendem isso? Isso é ação por dever, que é aquela dimensão vertical. Nem por medo, nem por desejo, mas por dever. Mas não é dever obrigação, porque se for obrigação é medo e desejo. Dever é, eu quero coincidir comigo mesmo como ser humano. Eu tenho que tomar uma decisão na vida agora. Aí eu paro e penso, o que a natureza espera de um ser humano? Que a natureza espera que as plantas façam fotossíntese, e elas dizem presente, fazem. A natureza espera que os animais sejam instintivos, eles dizem presente, e são. O que a natureza espera de um ser humano? Espera que eu haja com valores. Então eu vou agir com valores porque eu sou humano e me realizo nisso. Aí você chega para mim e diz, mas se você não fizer isso, eu te dou um presente. Eu vou te falar, o que pode ser tão precioso que eu troque a minha natureza humana por isso? Então, por desejo, você não me suborna. Aí você diz, eu vou te bater se você fizer isso. Como é que eu posso abrir mão da minha natureza humana para não apanhar? Melhor apanhar e continuar sendo humano. Não tem dor que compense uma troca dessas. Então, nem por medo, nem por desejo, você não me manipula, porque eu não quero coisas externas, eu quero ser. Eu quero coincidir com aquilo que a natureza espera de mim. Eu quero honrar minha condição humana. E me realizo nisso. E o que vem depois? Eu vejo depois, mas agora eu quero ser humano. Uma pessoa dessa você manipula como? Você vai colocar a mão dentro do coração dela e vai manipular a sua identidade? Não vai. Agora, se age por medo e desejo, você manipula. Olha que não te dou tal coisa. Olha que eu te bato. Aí você adestra. A condição humana é vertical. É um ser que se realiza pelo que é, não pelo que vai ganhar ou perder com isso. E tudo que nós temos de válido, repito, é vertical. Justifica-se por si mesmo e não pelos perdas ou ganhos. Já viu conto de fada? Por que as crianças gostam tanto e os adultos também deveriam gostar? Compra uma briga danada com isso, porque tem gente hoje que não gosta de conto de fada. Imagina o príncipe chegou no reino. E o rei chega para ele e diz, salve a minha filha que está presa por um dragão. Aí o príncipe cruza os braços e diz, o que eu vou ganhar com isso? Quanto você paga? Pagando bem, quem sabe? Qual é a criança que vai ouvir uma história dessa? Ah, sai fora. Esse príncipe é idiota, conta outra, essa aí não serve. Ele vai sem saber se vai ganhar, se vai perder, se vai ser devorado, se vai virar churrasquinho. Mas por quê? É digna a causa.
A princesa merece ser salva. É digno empenhar a minha vida nisso. É humano. Por isso povoou a imaginação da humanidade por gerações e não era só para crianças. Percebem isso? É humano, ensina a ser humano. E a criança sabe disso, porque se começa a contar uma história idiota dessa, ela não ouve. Não tem graça nenhuma. Entendem? Esse mistério da condição humana que existe guardado em potência dentro de nós, esperando ser descoberto. Pode passar, Carol. Spinoza, que era um judeu holandês, é muito interessante, porque ele diz: homem e Deus são seres diferentes em potência, mas não em natureza. Ao acreditar nisso, a gente teria uma realização muito grande de sermos humanos, que é como se você imaginasse um oceano. Você vai lá e coloca um copinho, pega um pouquinho de água. Tá bom, é só um copinho, mas o que tem lá dentro é a água do oceano, igualzinha àquela que tem no Atlântico, no Pacífico, no Índico. É a mesma natureza, só diferente em graus, em intensidade, em potencialidade. Mas o ser humano é um copinho de água divina, é um copinho de Deus. O que você pode fazer é aumentar esse copinho, mas você não deixa de ser aquilo que sempre foi, uma natureza divina. Às vezes circunscrita numa superfície pequena ou maior. Ou seja, o homem não precisaria mais do que encontrar a sua natureza para encontrar a Deus. E se ele encontra a sua natureza, você não precisaria de nada para forçá-lo a ser ético. Porque a natureza divina é ética por substância, por definição. Ou seja, o homem e Deus. A tradição indiana fala que nós somos contas de um colar, dentro das quais passa um fio. E esse fio é divino. Nós vemos o pedacinho que passa dentro de nós. Depois descobrimos que esse pedacinho é único, com o fio que passa por dentro de todas as contas de colar do universo. Em essência, somos um. E daí vem a fraternidade, e daí vem o quê? A ética. Não poderia vir de outro lugar. Max Weber, aquele da ética protestante e o espírito do capitalismo, não vou entrar em detalhes, como falei para vocês, sobre o autor, mas ele tem uma passagem muito interessante quando ele fala sobre a educação política, que é uma outra obra dele. Morte da ética atemporal. Obediência só ao que está escrito. Ética é o que se deve fazer porque somos humanos. Percebem? Quando um determinado código, você pergunta para uma pessoa, por que você tem que agir assim? Porque está escrito. Olha, se fosse uma pessoa de uma religião que estivesse fazendo um ato reprovável, e você perguntasse para ela, por que você está fazendo isso? E ela dissesse, porque está escrito, diria, um fanático religioso. Por que não somos fanáticos legais? Estamos fazendo as coisas só porque está escrito, se não tivessem escritas, não seria justo? Ué, você precisa escrever que um ser humano tem que ser justo? Isso está escrito na nossa alma. Você tem que aprender a lê-la. Quando obedecemos a códigos simplesmente por... Lembram aquela musiquinha do Roberto Carlos? Eu adoro essa. Desculpem, não quero também ofender admiradores do Roberto Carlos. Mas essa, a gente corre o risco de esbarrar em todos os lados, né? Mas essa eu acho muito curiosa, que ele diz o seguinte, será que tudo o que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Ou seja, eu gosto, mas existe um monte de restrições sociais que vão me punir. Mas que eu gosto, gosto. Ou seja, tem que haver restrições externas. Tem que estar escrito em algum lugar. Porque eu já não tenho mais nenhuma vida interior para perceber que isso não é humano. Então, eu preciso que alguém me diga o óbvio sobre a condição humana. Porque eu já não sei mais ler em mim mesmo. Uma ocasião, eu estava no aeroporto e tinha um personal trainer falando naquelas TVs do aeroporto. E ele dizia o seguinte, eu fiquei impressionado com a sinceridade filosófica dele. Eu nunca fui contratado por uma pessoa para dizer uma coisa que ela já não soubesse. Eu simplesmente sou contratado porque as pessoas não têm disciplina para fazer aquilo que elas já sabiam que tinham que fazer. Então, funciona como consciência externa delas, porque a interna não está funcionando. Eu achei aquilo de uma sinceridade desconcertante, quase contratei ele. Desconcertante. Ou seja, a gente tem que contratar uma consciência externa porque a interna não funciona. E o código é mais ou menos isso. Só que o código não está sempre à mão. Tua consciência, sim. Ou deveria estar. Michel Foucault, que é um pensador agora do século XX, um francês, ele dizia o seguinte, a ética no passado era ascese, hoje é código. Não sei se vocês entendem como é profunda essa frasezinha curtinha. A ética no passado era uma forma de encontrar a minha essência. Encontrar Deus em mim, encontrar aquilo que é atemporal por trás do tempo, encontrar o sentido da minha existência. E hoje é código. Hoje é simplesmente uma prescrição. Não é mais o que eu sou, é o que eu tenho que fazer, porque senão eu sou punido. Ou seja, é uma descaracterização muito grande. Como é que isso vai funcionar?
Com um empobrecimento desse, como vai funcionar? Ou seja, já foi ascese, já foi mística, e hoje meramente regulamentação. Questão de convir que é uma decadência muito grande do homem em relação a entender o que é um ser humano. Isso só tem uma reversão, vida interior. Mais reflexão, mais profundidade, mais humanidade. Qualquer outra coisa, muito inócuo. Pode passar, Carol. Não fiquem nervosos que já estamos terminando. Friedrich Nietzsche, esse é do século XIX, é forte demais. Como falei para vocês, nem tudo que esses pensadores dizem eu concordo. Particularmente em Nietzsche tem os exageros que eu definitivamente não concordo. Mas aí ele é preciso. Nessa passagem que é de um livro, A Genealogia da Moral, ele é preciso. Ele vai dizer, não me venham com máximas sentimentalistas e inócuas. Não me venham com a história, seja bonzinho, porque senão Deus não fica zangado com você. Seja bonzinho, porque assim você vai ser querido por todos. Isso é uma bobagem, porque na verdade você sabe o que é um ser humano? Aí ele vem com essa frase. Onde encontra um ser mortal, encontro vontade de poder. Onde encontra um ser mortal, encontro vontade de poder. Agora, o que você tem que explicar para o ser humano? O que é o poder? Não é colocar na cabeça das pessoas que o poder é ruim, o poder corrompe. Como assim? Vocês conhecem um Deus impotente? Deus é uma imagem de poder. Poder é poder fazer, poder ser, poder reconstruir. Agora, você tem que saber o que é o poder que se espera de um ser humano. Para que o homem não procure ter poder como um animal instintivamente predador. Isso é próprio do animal, já passou, é passado. O poder do ser humano é poder fazer história, poder reconstruir a si próprio, poder moldar-se da maneira que ele sonhou ser, poder mudar o curso dos acontecimentos, poder acreditar em si mesmo e na humanidade, poder voltar a fazer a humanidade acreditar em si mesmo. Isso é poder. Se você educa a vontade de poder do ser humano, ele tem motivação. Vocês vão ver que é uma coisa muito curiosa. Eu já trabalhei muito com jovens, não é bem jovens, adolescentes. Teve uma época na filosofia que eu trabalhava com uma faixa de 15 a 18 anos de idade. Você falou a palavra ética, eles torcem o nariz. Ou começam a fazer bolinha de papel e jogar na parede, ou começam a achar que você é moralista e vai dar lição de moral neles, não ouvem mais. Então, não fale. Você quer lidar com adolescente? Deixa eu te contar uma dica. Pega os homens mais fortes, mais íntegros da história e conta a vida deles para eles. Se tiver um filme bonito, mostra o filme. Aí comenta os detalhes da biografia. Eles têm sede de heroísmo. Eles ficam vibrando, com cada olho desse tamanho. Tinha um que chegava no dia seguinte e me dizia, não dormi, sonhei com fulano de tal. Eles vibram diante do heroísmo. Aí eles chegam para você e dizem, o que eu faço para ser assim? Para ser assim, tem que desenvolver integridade, ética, autodisciplina, depurar o gosto, desenvolver amor pela justiça, amor pela humanidade. E aí eles se motivam. Quem almeja os fins, almeja os meios. Entendem? Aí você pega a vontade de poder dele e canaliza para o poder ser humano. Canaliza para o humanismo. Porque se você não canalizar, isso fica solto. E essa vontade de poder vai em qualquer direção. E vai entorpecer o ser humano. Vai roubar dele a sua condição humana. E não pensem que isso é uma coisa intuitiva, isso tem que ser ensinado. Tem que ser transmitido. Tem que ser despertado. Negar poder é fazer culto à debilidade. Compreender o poder humano como poder ser, fazer, transformar. Compreender o poder humano como nobreza. Aprender a identificar dentro de nós quando estamos sendo vulgares, animalizados. E sentir asco por isso. Amar a nobreza como aquele ápice da condição humana, que nos torna belos. A justiça é irmã da beleza para os gregos. Kalos ágatos, tudo que é belo é justo, é íntegro, é verdadeiro. Então, quando ele olha para os homens que foram belos na história, se enamora disso, ele começou a canalizar a sua vontade de poder, sua imaginação, sua criatividade. Senão esse poder fica solto e vai em qualquer direção. Ensinar os homens a grandeza de ser homens. E a canalizar a sua imaginação para isso. E como isso pode ser belo? Como pode ser uma aventura? O ser humano tem também espírito de aventura. E às vezes o desperdício em qualquer coisa inútil. A aventura de ser humano é a mais desafiadora de todas. Códigos de ética sem códigos de nobreza, códigos de honra, são inúteis. Ele termina dizendo isso. Não faça código de ética, faça códigos de nobreza, códigos de honra. Vocês já viram quantos houve na história? Os samurais tinham código de honra, os cavaleiros medievais tinham código de honra. Onde houve homens que sonhavam ser grandes, haviam mais códigos de honra do que códigos legais.
Não adianta códigos de ética sem códigos de honra. Você está colocando uma camisa de força nos seres humanos, sem dar a eles a oportunidade de irem como um privilégio, vão como escravos. Obrigados àquilo que eles têm de mais belo e mais nobre. Deixa eles verem que é nobre. Platão falava que toda lei deveria ter um longo preâmbulo explicativo para que as pessoas entendessem o privilégio que é cumpri-la. Porque o que evolui no homem é a consciência e não simplesmente o comportamento. E se não evolui a consciência, você não fez nada. Pode passar. Muito rapidamente, contando para vocês, porque na verdade a gente já viu isso, muito do que a gente falou aqui tem a ver com o conceito oriental da reta ação. Não vou falar só de Oriente aqui, mas de outras tradições. A reta ação, que é um conceito hindu, que vai encontrar eco no budismo, em várias tradições, é exatamente aquela ação por dever que eu falei para vocês. Por que eu faço isso? Porque eu sou humano, a minha motivação está dentro, não está fora. E eu não troco nada externo pela minha condição humana, porque não existe, isso é o ouro do homem, é a sua condição humana. A tradição, que talvez você já tenha ouvido falar, que é a essência do islamismo antigo, que é a tradição sufi, conta uma história interessante. Sei que vocês já estão cansados de história, mas vale a pena. É assim, eu sei. O hinduísmo dizia que quando você conta histórias, as pessoas guardam mais a história do que o resto todo. É muito educativo. E eles cuidavam até da saúde com histórias. Então, vou presentear vocês com mais uma historinha. Diz que havia um mestre muito sábio que estava andando no seu camelo numa montanha. Lembrem que isso é uma tradição árabe, né? E adiante dele aí havia um outro viajante, também num camelo, à beira de um abismo. Aí esse camelo se assustou e atirou o viajante no abismo. O segundo viajante desceu do seu camelo e ficou desesperado, era um sábio, desesperado para salvar aquele homem que estava pendurado num galinho, quase pendendo no abismo. Aí ele começou a pegar galhos para tentar alcançá-lo, tirou a sua roupa, rasgou, tentou fazer uma corda, estava naquele desespero tentando socorrer o homem antes que ele caísse. De repente, vocês sabem que a tradição islâmica, das máximas autoridades é o arcanjo Gabriel, né? Abre-se o céu de Alá e o arcanjo Gabriel chega para esse homem e diz, olha, chega, você já provou suficiente bondade, fraternidade, heroísmo, valores para poder deixar o mundo. Abriram-se as portas do céu de Alá para você. Vamos embora. Aí diz que esse mestre, esse sábio, olha lá para baixo, o homem pendurado no abismo, olha para o anjo, olha para as portas do céu de Alá, aí ele chega, puxa o anjo assim, fala no pé da orelha dele, vem cá, não dá para eu trocar o céu de Alá por um bom pedaço de corda? Vocês entendem isso? O que eu preciso agora para ser humano? De corda ou de céu de Alá? Corda. E depois, se eu vou ser digno do céu de Alá ou do inferno, de seja lá o que for, a gente vê depois. Mas agora eu tenho que ser humano. E para ser humano agora eu preciso de corda. Nem céus nem infernos me roubam da minha condição humana. Porque quem queira fazer isso não pode ser céu. É uma profanação da minha condição humana. E era realmente uma prova para ele aquilo. Se tivesse aberto mão, não seria digno. Entendem? É muito comum, a tradição indiana tem uma história muito semelhante. Se ele tivesse aberto mão, não era digno. Porque não se pode decidir nem por desejos no céu de Alá, mas decidir pelo que somos. Eu sou humano. E para ser humano, nesse momento, eu preciso de quê? Corda. Depois eu vejo para onde eu vou. Isso era a noção de reatação para a tradição indiana. Para o orfismo na Grécia, eles diziam que você só tem duas opções. Não adianta você pensar que tem um monte de coisa para escolher. Não tem, você só tem duas. Ou você banaliza ou sacraliza a vida. E você sacraliza a vida quando você dá sentido a ela. A função de dar sentido, isso é o sagrado. Etimologicamente sagrado é a função de dar sentido. E as coisas têm sentido quando são aquilo que a natureza espera delas. A planta tem sentido quando é planta, os animais têm sentido quando são animais, e o homem tem sentido quando é homem, e responde à natureza como se espera de um homem. Esses seres, eles não têm a opção consciente. Se você chega para uma planta e diz para ela, se você fizer fotossíntese, eu vou te bater. O que ela vai fazer? Fotossíntese. Se você não fizer fotossíntese, eu te dou um presentinho. O que ela vai fazer? Fotossíntese. Ela não tem essa opção consciente. Ela é monitorada pelas leis da natureza. Ela não arreda nem para um lado nem para o outro em relação ao seu dharma, aquilo que a natureza espera dela. Agora, o ser humano tem opção. E a glória do ser humano seria fazer o que corresponde a ele como ser humano, mesmo podendo ser qualquer coisa. Podendo se comportar como uma pedra, como uma planta, como um animal. Ser humano, por opção, consciente.
e poder ser reconhecido por isso. Ali passou um ser humano. Ali haveria um rastro de ética, com certeza. Bom, o confucionismo, o budismo, o nobre e óctuplo caminho, vocês vão perceber que Buda está falando mais ou menos da mesma coisa. Ele fala do caminho para a superação da dor. Reta ação, reto pensamento, reto meio de vida, um monte de retidões. O que ele está querendo dizer, na verdade? Que o que liberta você da dor é libertar-se do apego ao fruto da ação e apegar-se à maneira como você faz as coisas. Se eu vou ou não ser reconhecido pela minha reta ação, eu não sei. Mas que eu vou ficar feliz por ter sido reto, vou. E vou dormir o sono dos justos. Porque eu fiz aquilo que me correspondia como ser humano. Se eu vou ou não ser reconhecido pela reta palavra, não sei. Mas eu vou ficar feliz, porque a retidão é suficiente para me fazer feliz. Cada ser se realiza sendo aquilo que é. E a retidão é suficiente para me preencher. E isso é um homem feliz. Ou seja, a ética, além de tudo, ainda causaria felicidade. Porque não há possibilidade de um ser humano ser feliz a não ser sendo humano. Ele foi feito para isso. Ao ser éticos, seríamos, além de tudo, dignos da felicidade que nos corresponde como seres humanos. Confúcio é a mesma coisa, quando ele fala dos decretos do céu e dos ritos da vida. Confúcio é conhecido por isso, né? Por fazer com que toda a vida seja um rito, a sacralização da vida segundo os decretos do céu. Os decretos do céu, para ele, são as leis que regem a condição humana. Ele diz, o homem é um intérprete dos decretos do céu. A lei passa através dele e chega ao mundo. A luz passa através dele e chega ao mundo. Tá? Uma coisa me preocupa. Incapacidade, quando me é dito que é correto, tomar uma atitude. Isso é Confúcio. Isso me preocupa. Quando eu sei que uma coisa é correta, eu não começar a viver de maneira diferente daquele dia em diante. Honrai as verdades com a prática. Ou seja, conhecermos aquilo que é humano e nos comprometermos com isso. Pode passar, Carol. Essa é uma frase que é colocada por uma filósofa do século XIX, Helena Blavatsky, honrai as verdades com a prática. É uma honra que você seja capaz de reconhecer a verdade. Agora, deveria vivê-la. Tem um sábio hindu, Sankaracharya, que ele diz o seguinte, que o mero intelectualismo é como uma pessoa que, ao invés de ingerir um medicamento, só pronuncia o seu nome. Imaginou que coisa curiosa e engraçada? Você fica o tempo todo falando aspirina, 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 e não toma aspirina. E espera que a dor de cabeça passe. O conhecimento foi feito para ser ingerido, trazido para a nossa vida e gerar efeitos. E ao fazer isso, ele realmente é transformador. Por que eu coloquei isso como importante? Porque qualquer pessoa que vocês falarem, a sociedade não é ética, precisa de mais educação. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas o que você está chamando de educação? Colocar mais informação na cabeça das pessoas? Será que isso resolve? Educação vem de eduzir, trazer à tona aquilo que você tem de melhor. Se educação é só informação e não formação, você pode estar potencializando vícios. Porque uma pessoa de caráter deformado com muita informação causa mais dano do que aquela que não tem. Platão diz que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Então, cuidado, a educação é uma boa saída, sim, para tornar os homens mais éticos. Mas educação no sentido clássico, educação que forma e não meramente informa. A gente cansa de dizer, a sociedade tem problemas de educação, isso é óbvio. Mas olhem os grandes problemas que têm acontecido no mundo nos últimos anos. Foram provocados por pessoas que não tiveram acesso à educação intelectual ou as que tiveram. Os grandes golpes, a bolha imobiliária dos Estados Unidos, tudo formados em Harvard. Os grandes problemas do mundo atual foram provocados por pessoas que receberam informação ou que não receberam. Então, vocês percebem que a educação a gente tem que repensar também. Porque essa não está gerando ética. Ela acumula informações. E se acumula informações na mão errada, potencializa a coisa errada. Então, tanta coisa para a gente pensar, né? E depois a gente diz que filosofia é uma coisa distante da realidade. É o mais prático que eu já conheci na vida. O professor Jorge Ângeli Braga, um filósofo do século XX, que é o fundador de Nova Acrópole, ele costumava dizer que o homem não vive do que come, mas do que assimila. Então, eu te dou 20 anos de educação. E você não assimila nada para se tornar um ser humano melhor. Isso não te alimenta como ser humano. Você sabe que de tudo que você come, o que realmente te mantém vivo é o que você assimila, porque muito o teu corpo elimina. Tudo aquilo que a gente ingere, se a gente assimila como uma prática de vida diferente, isso nos alimenta e alimenta a humanidade. Caso contrário, não. Então, mais um elemento para a gente pensar sobre a educação, né? Eduzir valores, atuar sobre as causas do mal.
Ou seja, quando a gente fala de tornar a sociedade mais ética, estamos falando em reduzir valores no ser humano. Porque qualquer outra coisa é paliativo. Vocês acham que a fome é falta de comida ou é falta de honestidade? Vocês acham que a miséria é falta de bens materiais ou de fraternidade? O que é que está faltando? E se a gente não trabalha nas causas, estamos fazendo um trabalho muito paliativo. É como secar a poça no chão sem consertar a goteira no teto. Entendem? Não adianta. O homem sofre não é por falta de coisas materiais, isso é uma ilusão. O homem sofre por falta de humanidade. E se você quer fazer alguma coisa, atue por aí. Por isso somos um trabalho voluntário que educa através da filosofia. Fazemos caridade? Fazemos. Fazemos ação social? Fazemos. Mas educamos através da filosofia, porque senão o teu trabalho é paliativo, é ineficaz. O trabalho que a Nova Acrópole faz é educar através da filosofia. Voluntariamente, somos todos voluntários. E acreditamos que assim você faz realmente diferença. Pode passar, Carol. Platão diz isso. Vejam se vocês concordam com ele ou não. A melhor coisa que podemos fazer pelos que amamos é crescer como seres humanos. E só assim podemos garantir alguma coisa a eles. Vocês conhecem alguma coisa melhor para vocês fazerem por aqueles que amam? Crescer como seres humanos. Só assim a gente garante alguma coisa. A humanidade. A todos aqueles que estão à nossa volta. E por fim, evitar ideias que institucionalizam a descrença no homem e na vida. Cuidado com isso. Às vezes ficamos tão revoltados que saímos dizendo, o homem não tem jeito, o homem não tem cura. Cuidado, porque corre o risco de você acreditar nisso, as pessoas acreditarem nisso. E acreditando profundamente na humanidade, já é difícil mudar. Sem acreditar não temos chance. Uma ideia mal concebida mata mais do que uma arma de fogo. E uma das ideias mais mal concebidas que pode existir é dizer, o homem não tem chance. O homem tem chance, porque já houve vários que foram geniais, grandiosos. E se um homem pôde fazer isso, toda a humanidade tem isso como potencial. E outra coisa é querermos livrar a nossa pele sozinhos. Isso também é uma ideia terrível. A tradição indiana diz, quando um homem cai, algo de nós cai com ele. Quando um homem se eleva, algo de nós se eleva com ele. Se nós temos que crescer, temos que resgatar até o último homem que caiu no abismo da inconsciência. Portanto, não queiram resolver os problemas da humanidade que consistem eminentemente em egoísmo, sendo egoísta. Eu desafio a vocês, como sempre desafio todos os meus alunos, me digam um problema, seu individual ou coletivo da humanidade, qualquer um, de qualquer área, que por trás não esteja escondido o egoísmo. E se você, cansado dos problemas da humanidade, quer livrar apenas da sua pele, você está alimentando o dragão e não matando. Os problemas humanos vêm do egoísmo. E enquanto você não ataca o verdadeiro inimigo, que é o egoísmo, são ações paliativas. Tudo mais deriva daí. Pode passar. Esse é o epitáfio de Immanuel Kant. Túmulo dele, ele mandou dizer isso. Está um pouco resumido. Basicamente, ele mandou que escrevessem no túmulo dele o seguinte: duas coisas que presenciei em minha vida enchem a minha mente de assombro e de reverência. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Não é lindo isso? Duas coisas me enchem de assombro e reverência. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Belas, admiráveis, grandiosas, divinas. Pode passar, Carol. Vejam bem, o céu já fez sua parte pelo mundo, já está estrelado. Ele já fez. E a nossa? Quando é que vamos ter dentro de nós também um céu estrelado de valores humanos? Conviver é resultado de viver. Ética é o resultado, é o rastro no mundo de homens que vivem e não só sobrevivem. Amor à condição humana, crença na condição humana, fé na condição humana. E trabalhar para entendê-la, para resgatá-la, em você em primeiro lugar, como exemplo. E depois, quem tem luz, ilumina aqueles que estão à sua volta. Quanto mais se faz escuro, uma luz, ainda que seja pequenininha, pode ser vista a uma distância muito grande. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Pode passar. Bom, não vou entrar muito em detalhe, mas eu convido vocês para que venham conhecer o nosso trabalho. Isso é uma pequena amostra, somos voluntários, como eu falei para vocês, todos nós trabalhamos voluntariamente. Eu tenho 26 anos de voluntariado em Nova Acrópole. Acredito que a filosofia é uma ferramenta preciosa para a transformação do homem. Convido vocês a virem conhecer isso. Nós temos 9 filiais no Distrito Federal,
sempre com palestras gratuitas. O nosso curso de filosofia é basicamente conhecer a filosofia com esse enfoque, como a filosofia pode ser uma ferramenta para vivermos melhor, de uma maneira mais humana. E teria um prazer muito grande de encontrar vocês em uma das nossas unidades. Imaginem vocês que um trabalho voluntário não é um trabalho que pode colocar sua propaganda na Rede Globo. Não temos recursos para isso. Cada pessoa que entende a ideia e transmite é nosso propagador. Se vocês entenderam essa ideia e acreditam nela, que é simplesmente humanismo, eu confio em vocês para transmitirem e passarem isso adiante. E quem sabe aparecerem para nos visitar algum dia. E aí eu abro para perguntas. Se tiver alguma dúvida, algo que não esteja bem esclarecido. Falei demais, né? Deixei todo mundo cansado. Eu ainda tinha que contar essa história do menininho dos meus 10 anos de idade em alguma palestra. Isso era imperdível. Eu peguei vocês como vítima, desculpem. Nenhuma dúvida? Todas as dúvidas? Isso é uma boa resposta. Eu também tenho todas. Bom, se não há perguntas, agradeço muito a presença de vocês. E espero que possam fazer a avaliação do evento para nos ajudar a ter um feedback e, inclusive, melhorar aquilo que oferecemos para vocês. E me coloco à disposição, sempre que quiserem, sobre qualquer tema. Nós temos aí um leque de possibilidades muito grande. Estamos à disposição, somos voluntários e trabalhamos para isso mesmo. Se acharem útil aquilo que oferecemos, estamos sempre à disposição. Tá certo? Muito obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigado a todos. Eu me lembrou uma pergunta só para a professora. No mundo onde hoje a informação é a coisa mais incrível, em todos os lares, em tudo, a informação é, digamos assim, um leitmotiv da nossa vida, como levar o ser humano ao processo da sua autoconsciência? A perceber a si mesmo frente a toda essa força incomensurável que é a informação. Sim, eu já ia esquecendo isso. Depois vamos distribuir 7 DVDs aí, escolhemos alguns números, né, para ficar rápido. Era para ser um sorteio, mas a gente escolhemos alguns números aleatoriamente. Tá, mas espera aí, deixa eu só responder a pergunta dele. Eu tive a oportunidade no ano passado, de estar na Croácia. E algumas pessoas de lá, porque nós temos Nova Acrópole na Croácia, falavam a respeito do que foi a guerra. E diziam, olha, no meio de uma situação de uma guerra civil como a que a gente vivia, não fazia nenhuma diferença quem tinha graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado. Fazia diferença quem tinha autocontrole, fraternidade, capacidade de domínio das próprias emoções. Esses sobreviveram e ajudaram os demais a sobreviver. Nós temos que saber que educação consiste simplesmente numa coisa, aperfeiçoamento da nossa capacidade de dar respostas à vida. E se nós não entendemos isso através da reflexão, as experiências dolorosas da nossa vida vão nos fazer constatar isso. Que não pensem vocês que só na Croácia vamos ter situações dolorosas. Você sabe aquilo que te permite responder de maneira humana à vida. Isso é o que você sabe. O resto é teoria. A gente costuma brincar na Nova Acrópole, um exemplo que é bastante conhecido, daquele homem que conhece todas as teorias sobre o medo. Leu todos os psicólogos, psicanalistas, está fazendo uma exposição sobre isso. E entra um ratinho dentro de sala de aula, ele é o primeiro que pula em cima da mesa. Porque nada que ele leu ajudou ele a lidar melhor com o seu medo. Não tem controle sobre o próprio medo, controle sobre as suas próprias emoções. Esse homem entende alguma coisa de medo? Vocês acham que numa situação de caos social, quem é que vai salvar a sua própria vida e a vida das pessoas à sua volta? Diploma? Ou maturidade emocional, autocontrole, humanidade? É sempre assim. Sempre assim. Vocês sabem que numa situação de pânico, por exemplo, num espetáculo público, morre mais gente pisoteada do que propriamente queimada, ou seja lá qual for a catástrofe. O descontrole é total, as pessoas não sabem lidar com o próprio medo, não têm lucidez, não têm controle das suas emoções. Conhecimento necessariamente tem que aperfeiçoar a tua capacidade de resposta à vida. Sócrates dizia, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Agora, o homem tem 2 alternativas para chegar a essa conclusão, ou por reflexão, refletindo a respeito do que aconteceu na Croácia, do que acontece aqui e ali, ou através da dor. A vida trama para a tua evolução.
Se você for capaz de crescer através da reflexão, ótimo. Se precisar da dor, vai vir a dor. Não tenha dúvida. São mecanismos de evolução. Você precisa caminhar. Se só a dor te faz isso, vai ser a dor. Mas em algum momento temos que constatar que o que você sabe é aquilo que você, na prática, é capaz de dar como resposta à vida. O resto é teoria, o resto é brincadeira. E nós, cada vez mais no mundo, nos colocamos diante de situações muito críticas. E nessas situações ninguém tem dúvida de quem sabe e quem não sabe. Vocês não vão ver no meio de uma catástrofe alguém apresentando diploma. Não faz diferença nenhuma. Agora, eu gostaria de saber se em alguma circunstância realmente faz diferença. Não adianta crescer como domínio de coisas. Crescer consiste em dominar e conhecer cada vez melhor ao homem. A finalidade do processo é o homem. E a gente não deveria esquecer isso nunca. Quando a gente tem, às vezes, eu costumo ter alunos que lidam com a administração de empresas, que vêm com aquelas teorias, reengenharia, teoria Z, para aumentar a produtividade. Eu acho engraçadíssimo aquilo. E agora é uma ideia de que você tem que tornar os funcionários felizes, porque assim eles produzem mais. Eu digo, o objetivo não é a felicidade, é a produção. Se amanhã ou depois eles descobrirem que os infelizes produzem mais, vamos largar a reengenharia e vamos pegar o chicote, porque não é o homem. A finalidade do processo é a produção. Enquanto a finalidade do processo não for o homem, a gente não vai mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de educar, a nossa maneira de viver. A finalidade do processo é o quê? É o homem, cada vez mais humano. O resto será dado por acréscimo. Lembram do provérbio bíblico? Buscai seu reino em primeiro lugar e acrescentadas as outras coisas vos serão. Ou seja, um homem que é verdadeiramente humano, ele é ecológico, ele respeita a natureza, ele é justo, ele é ético, ele é íntegro, ele é compassivo. Agora, não constrói o homem e tenta impor esses comportamentos humanos através de coerção. Não vai fazer nada. Vai ter um castelo de cartas. Entende? Construa homens e tudo mais será dado por acréscimo. Homem, na plenitude da condição humana, hoje é mais raro do que mico-leão dourado e urso-panda. Garanto com vocês, eu vou lá e trago 3 micos-leões dourados. Vocês me trazem um homem na plenitude da condição humana. Preserve o homem e tudo mais será preservado por acréscimo. E a verdadeira educação preserva o homem. É uma ecosofia. E se nós não percebermos isso, estaremos perdendo o nosso tempo. Vamos aumentar a quantidade de computadores nas escolas. 70% do acesso a computadores no Brasil é pornografia. O que vai adiantar aumentar a quantidade de computadores na escola? Percebam que não tem atalho. Ou você constrói o homem ou você não está fazendo nada. E o resto é brincadeira de crianças. Acho até que as crianças não brincam mais com isso. Estão mais maduras do que os adultos. Entendem? Não sei se eu respondi sua pergunta.